Bia, você falou sobre psicopata, sobre serial killers, né? E uma coisa que eu tenho muito curiosidade é que em vários filmes de psicopatas, serial killers, é muito comum isso. Não é só filme, é uma realidade. O Maníaco do Parque teve isso. A Suzanne von Richthofen teve isso. A Lise Matsunaga... É Lise Matsunaga? Matsunaga. Matsunaga teve Elise, isso. é. O Ted Bundy também, que é fãs. Uhum. E os homens serial killers, os homens psicopatas, eles têm fãs meninas que são apaixonadas por eles. Inclusive o Jeffrey Dahmer, Sim. que era homossexual, ou era bissexual, não sei. Acho que era homossexual, porque as vítimas Eu dele acho eram que só era homens. emo. E ele... Desculpa. homossexual, e eles tinham fãs meninas e eles se gabavam na cadeia, se gabavam, nossa, recebendo milhões de cartas, de declarações e tudo mais. Por quê? Vamos lá. O próprio Ted Bundy, aquilo que eu te falei, era uma legião de fãs, mulheres, que além de mandar cartas pedindo em casamento, se oferecendo, mandavam dinheiro. Ele ganhou uma Dinheiro? fortuna para se pagar os melhores advogados na época. Caramba. O Maníaco do Parque aqui no Brasil, não é uma realidade nossa. O Maníaco do Parque, durante muito tempo, foi campeão de cartas de mulheres. Campeão. E chegou a se casar com uma dessas mulheres que mandava cartas. Doideira. E não são mulheres, tinham advogadas, não é assim, pessoas totalmente, são ingênuas. Isso é muito comum, olha que interessante. Pessoas que acreditam que através, por exemplo, um serial killer está na cadeia, ele está lá. Pessoas que precisam de outras para se completarem, para ser inteiras, têm pavor de serem traídas. Suportam qualquer coisa, menos traição. Aí pensa o seguinte, o cara está lá na cadeia de segurança máxima. Ele não vai receber visita nenhuma, só eu. Então, se eu me ofereço para ser aquela mulher, eu serei única. Só que ela não sabe que igual a ela existem várias. Sim. E são mulheres que têm aquele temperamento, eu vou amar ele por nós dois. E como eu vou dar a mão numa hora difícil, ele não vai ter coragem de me deixar. Uma ingenuidade, uma É uma inocência. ingenuidade, mas tem muita gente que raciocina assim. É inacreditável. Para você ver, campeão de cartas, mas assim, que oferecem companhia e você não sabe o que é uma mulher tem que se sujeitar para visitar alguém, um homem na penitenciária. É inacreditável. É uma fila imensa, tá? É uma imensa mesmo. Tem umas que vão de um dia para o outro. Aquela fila depois tem que passar por revista, tem que ficar nua para ver se não está com o celular no órgão genital, para ver se não está com não sei o quê, com chip. É um tanto de humilhação que assim seria quase impossível para alguém que tem uma autoestima, que tem um centro de si mesma. E aí quando chega lá, é um lugar tão pequeno e sem privacidade nenhuma, e tão sem conforto, que somente alguém que realmente atribui, como é que eu vou te dizer? Cria uma realidade do tipo assim, não, aquela pessoa, por amor, vai mudar. E eles sabem disso, então eles alimentam. Eles usam isso? Eles usam isso. Olha a manipulação. É muita... E muitas pagam dinheiro. Então ele fala assim, mas estou precisando, a minha família está precisando de dinheiro para arrumar um advogado. Aí manda dinheiro para a mãe, manda dinheiro para outras pessoas. Muitas mulheres, talvez, borderline nessa galera. Existe um grau grande, porque o que acontece? Medo de abandono ali, Medo de de traição. abandono, de traição, achando que tá feito ali, né? Porque o que acontece? Essa parceria, apesar que tem borders que se dá com muita gente, não é isso. Mas, infelizmente, o psicopata, ele saca o borderline muito fácil. E a fragilidade, a insegurança. Então, ele chega prometendo, nunca vou te trair, nunca vou fazer nada. E, em geral, ele bota essa mulher para fazer o lado sujo da coisa. Então, por exemplo, um grande traficante que chega
para sua parceira, que não é uma, ela pensa que é a única, mas são várias, e fala assim, fulano tá me devendo. Ele tá na penitenciária. Fulano tá me devendo, e eu tô preocupado, porque o cara lá o vendedor da boca me passou a perna, e eu queria até te dar um dinheiro, né, que você tem que ter lá para ajudar na escola do teu filho, mas não tem como fazer nada aqui. O que ela faz? Não, mas eu vou lá para você. Por isso surgem essas lideranças de mulher, de traficantes, que passam a dominar o negócio por eles. Porque ela acha que está fazendo por amor. É o termo mulher de bandido, né? Essa coisa não sei, pra mim é muito doida, assim. Mas é o perigo, talvez? Tipo, eu acho que tem a uma sedução, eu acho que tem uma perigo? excitação pelo perigo. Eu acho que tem essa ilusão de que eu vou ser única, porque eu vou mostrar o quanto eu amo, eu vou fazer por ele o que ninguém fez. E eles usam isso, né? Elas acabam sendo vítimas. Teve uma novela que tinha a história da Bibi Perigosa, né? Bibi Perigosa. Né? É uma história real. Era uma história real, existiu. E ela foi casada com um dos líderes, que era o cara que fazia a contabilidade do tráfico de drogas da Rocinha. E ela era fidelíssima, fazia tudo por ele, se envolveu em todas as encrencas. E só que tem que um dia ela descobriu que ele estava traindo ela. Aí a casa caiu. Daí Porque acabou. aí ela fez... Eu não sei como ela não foi morta. É mesmo? Eu não tenho ideia como a Bibi Perigosa não foi morta. Porque ela saiu de lá, porque ela começou a denunciar mesmo. Porque aí vai daquela idealização a raiva, o ódio em comum. Daí a vingança na máxima. Essas mulheres, o homem pode matar, pode roubar, pode tudo. Sequestrar, só não pode trair ela. Só não pode trair. Exatamente. Que doideira, Exato. É uma lógica ilógica, né? Sim. Porque é uma lógica de uma emoção distorcida mesmo. De uma afetividade distorcida. Você chegou a ver o caso que aconteceu na China agora daquela irmã, como que é o nome dela? Irmã? Não. Sister Zhao? Sister Zhao? Acho que é uma coisa assim. Que o Davi tá postando um monte de vídeo sobre ela? Não vi, me conta aí. É Sister Hong. Sister Hong. Era um homem homossexual, né? Que ele fazia crossdresser, né? Dresser, isso. Era CD, né? Isso. Chama na sigla. E ele transava com vários homens, transou com vários homens. Vestido de mulher. Vestido de mulher. Caracterizado totalmente. Caracterizado de mulher. E esses homens, esse Sister Hong, né? Irmã Hong, ela ficava sempre de roupa, ela não revelava o pênis, né? E atraía esses homens para pagar coisas para ela. Então dava presentinho, dava um saco de tangerina, dava uma coisinha, filmava todas as relações. E chantageava? Todas as relações, não, e vendia na internet. As imagens. Vendia as imagens na internet desses homens. E daí vazou todas essas imagens e virou uma calamidade na China, porque foram mais de 1.000 homens. Meu Deus. E as mulheres e as meninas pegando e falando assim, cara, você transou com a Sister Hong lá, e tem o vídeo ali de você transando, e tem uma cena, e tá muito viral agora, porque tem umas cenas constrangedoras da Sister Hong falando que o pênis do cara tá fedendo e tudo mais, e tem que tomar banho. E daí toda uma... Olha a humilhação. A probabilidade de ser psicopata é imensa. Não basta dar o golpe, tem que humilhar. Sim, e fazer a cara de nojo e tudo mais. O que é isso? Por que a pessoa... Como que chega na pessoa fazer... A ter essa iniciativa, ter essa ideia e se maquiar e botar a peruca para produzir conteúdo pornográfico e vender? O que se passa na cabeça? Eu acho que isso é, primeiro, um estelionato, né? Porque se passar por uma pessoa que não se se aproveitar das pessoas, é manipulação aberta e o pior, ganhar dinheiro com isso. Então, isso é de uma frieza. Isso é de uma frieza. E você vê, ele ainda conseguia ter, pelo que você está falando aí, eu vi uma cena assim disso. É muito viral, agora muito tá viral, muito eu vi sim. Vi tem uns 3 dias isso. E eu vi
que olha o prazer dele ainda de falar, não, teu pinto tá fedido, você não toma banho, não toma vergonha na sua cara. Sim. Quer dizer, não basta ganhar o dinheiro, manipular, devia sentir um prazer muito grande de, tipo assim, que nem o estelionatário, né? Tipo, otário. Ele devia depois ficar, como é que esse cara é tão idiota de submeter a isso? Com certeza é um psicopata. E tudo que entra pra internet vira polêmica, divide lados, né? Então alguns estão com a irmã Hong, porque estão falando que, mas esses caras estão traindo a esposa deles com a irmã Hong. E outras estão falando que, na verdade, são vítimas. Porque não sabia o que estava sendo filmado. Eu acho o seguinte, não vamos misturar. Porque, assim, estão traindo. Mas, assim, isso não elimina da irmã, da sister Hong, tá fazendo um crime de estelionato e de uso daquele material. Gente, porque é tão engraçado. A gente vive uma polarização mundial tão grande que é tipo assim, ou a sister tá certo, ou os caras estão errados. Não é isso. Se eles traíram, eu acho que eles fizeram uma coisa muito ruim em relação a alguém. A mulher, a esposa. Mas assim, isso não tira o crime que o outro cometeu contra eles. Sim. Então, porque tem gente que faz assim, mas ele também traiu, a mulher merece. Gente, são duas coisas diferentes. Se merece, isso é uma história dele com a mulher que se sentiu traída, o que vai fazer. Certo? Agora, que nesse aspecto foi vítima desse golpe, desse cara que se vestia de mulher para pegar dinheiro e para produzir material que era vendido, certamente. Não era vendido? Isso é crime também. Um psicopata. Eu não tenho dúvida. Não é um psicopata em alto grau, porque não matava. Exato. Mas o estelionatário, ele costuma ser um psicopata. Olha, se ele usa o outro como objeto de status, poder ou diversão, que poder que usava para ganhar dinheiro, usava. E para enganar, sim. E de forma repetitiva. Porque o mais importante é saber se isso é forma repetitiva. Como você falou, mais de 1.000. Mais de 1.000. Que é até agora apurado. Deve vir mais. Então é repetitivo. E tem uma coisa na internet que é muito assim, né? Que é o conceito do bullying. O bullying, quando você faz uma vez, antigamente você falava, precisa no mínimo 3 situações. Quando veio o cyberbullying, quando isso cai na rede, uma se reproduz infinitas vezes. Sim. Então já que era ele 1.000 ali, mas esse 1.000 foi para quantas pessoas passadas? Perdeu a conta. Pois é, e a internet ela não consegue conceber uma história onde ambos estão errados. Ela tem que escolher um lado. Um sempre tem que ser o vilão, o outro sempre tem que ser o mocinho. O que é muito ruim. Você não acha, não? Eu acho péssimo. Porque eu acho porque a vida real é... A gente perdeu a capacidade de reflexão. Porque eu consigo ver que esse cara não foi legal. Se traiu a mulher, não acho legal. Mas eu não posso falar que ele mereceu ser enganado, utilizado de uma maneira de expor uma coisa e esse material ser vendido. Isso também é muito grave. Isso é grave, isso é muito grave. Em proporções diferentes. Com certeza. Mas é isso que você falou uma coisa. É tão ruim a gente estar vivendo um mundo que você tem que ser ou isso ou aquilo. Porque o bacana é você ter uma opinião, eu tenho uma opinião. Eu cresço, eu falo assim, poxa, eu não tinha pensado, Felco, isso que você falou. E você me acrescenta. E eu te acrescento alguma coisa que você também não tinha visto por ali. Né? Estar com pessoas que discordam de você. Né? E ter o senso crítico. Toda vez que você vira uma notícia, tentar ver por que aquele cara está falando aquilo, por que esse está falando aquilo, e montar a sua opinião, mas não num sistema de ver uma fonte só, ir atrás porque alguém falou. Não, eu acho que o algoritmo, ele trouxe isso, porque tudo é feito em sim ou não. Então, por exemplo, se você teve na época na época da eleição presidencial, eu seguia todos os presidenciáveis. Sim. E aí era muito engraçado, porque tinha gente que falava assim, não sabia que você era não sei o que lá, porque você segue o fulano. Eu falei, eu sigo todos. Eu quero ver.
o que eles têm para dizer. Sim. O fato de eu seguir, então eu vou votar em todos. Eu só posso votar em um. O seguir é uma ferramenta para você receber notícias, receber atualizações. Ver o que aquela pessoa está falando. Chegou um ponto que chegou uma hora eu falei, quer saber, eu não vou seguir mais ninguém. Porque todo dia era uma avalanche de... Você cria um material de forma tão... te dá o trabalho de fazer, falando da minha área. E as pessoas só falavam do outro. Mas não acho. Eu tô aqui. Cansativo, né? Muito cansativo. Eu falei, gente. É cansativo. Porque você não tem o direito de olhar para refletir mais. Ou você tá de um lado, ou você tá do outro. Você vai ter que escolher. Exato. Você não pode ponderar, você não pode refletir. Você vai dar o seu voto no presidenciável, você tem que, claro, entender as propostas da pessoa, acompanhar de certa forma o que aquela pessoa está falando. Uma proposta de um é muito interessante. Um é melhor do que o outro para um determinado aspecto. Sim. Né? Quantas vezes você fala, aquele político falou uma coisa que é interessante para a questão da segurança, mas o outro falou uma coisa que é mais interessante para a questão econômica e o outro para a questão da educação. Mas não... É inútil a gente falar disso porque ninguém nunca vai entender isso. Nunca vai entender porque aquela coisa do efeito manada, não tem que fazer. Eu gosto muito do título do livro, 50 Tons de Cinza. Uhum. Não é preto nem branco as coisas. São 50 tons de cinza que tem ali no meio, né? Exatamente. É interessante. E a verdade é essa, né? Exatamente. As pessoas não são uma coisa ou outra. Não é preto ou branco, né? É isso que você falou, é legal. A internet é muito intensa. Ou é demônio ou é santo. Exatamente. Não, quando nós somos seres humanos. Exatamente. Não é isso? Ô Bia, eu também queria falar de um caso recente agora, que está rolando agora, né? E a partir desse caso eu queria refletir. Porque tá acontecendo muito isso, principalmente aqui no Brasil. Você já assistiu a série Adolescência? Assistia. Assistia. O que você achou da série? Eu gostei muito, tô esperando a continuação. Que muita coisa ali ficou aberto, né? Me deu vontade de ver. E o que eu achei interessante, e na época eu fiz até um comentário sobre a série, eu gostei muito. E me trouxe uma coisa que é assim... Existe um mundo paralelo, principalmente de crianças e adolescentes, do qual os responsáveis desconhecem. Eu não sei se você lembra da série, teve uma hora que o policial estava indo lá na escola, não sei o quê, o filho do policial chegou para ele e falou assim, você não está entendendo nada. O filho do policial, sim, lembro. Veja a palavra em céu, veja não sei o quê, procura por aí. Um policial de carreira, né? E o filho chega, você está todo errado, né? Dando a dica, pai, se você não for por aqui, você não vai achar nada. E eu fico pensando que se a gente hoje não tiver, se os pais não entenderem que existe um universo paralelo digital que abriga adolescentes e que a adolescência é uma fase muito difícil, porque é a fase que você está começando a deixar de ser criança, mas você ainda não é adulto, você tem que se libertar dos pais, é uma fase, é um rito de transição, a adolescência, e você tem que se vincular a grupos. Se isso não for muito bem feito, você vai ter grupos que você é um vínculo que vai te dar a ilusão de você estar sendo aceito num lugar que não é legal. E isso escancara que existem grupos muito radicais, em todos os sentidos, que capturam esses adolescentes muito fácil. Que é fácil. Você pega, o adolescente é inseguro por natureza, ele está mudando voz, ele está mudando face, ele não tem ainda as habilidades sociais, ele vai ter que aprender, ele tem que pertencer a um grupo, ele não tem a coisa da maturidade cerebral. Então, é muito fácil capturar. E a captura vem através de comunidades que são criadas. E eu fico boba de ver que os pais não têm noção que existe o Discover. Não existe... Tinha uma que eles tinham uma conta que era secreta para os pais não verem.
não tem noção nenhuma. E não tem mais como você ser um pai ou uma mãe responsável sem você saber disso. Existe no Instagram uma juíza, a Vanessa Cavalieri, que ela tem um Instagram que é protocolo eu te vejo, eu te vejo, eu te importo. Eu me importo, eu te vejo. É Vanessa Cavalieri. E ela fala isso, que não, e ela é da vara de eu te vejo, protocolo eu te vejo. Que ali ela ensina aos pais, pelo amor de Deus, vocês têm que saber o mínimo, o básico. E ela é uma juíza de infância e adolescência. Sim. Ela sabe a consequência que isso traz. Perigoso, né? E não tem mais. Aí a pessoa fala assim, mas eu ainda tenho que dar conta de ver isso. Pois é. Em tempo digital tem que dar conta. Porque você não sabe. Porque muitas vezes teu filho está ali numa comunidade que quem está governando aquilo é um adulto. E fazendo um exércitozinho ali do que ele quer, manipulando mesmo. Você se lembra talvez você não vá lembrar do jogo da baleia azul? Lembro. Aquilo era capturado, eram adultos que capturavam, faziam testes para a criança chegar ao ponto de se matar ou fazer tarefas. Era um sistema de captura de terroristas. Caramba. Porque um cara que é capaz de cumprir tudo que está sendo dito. Não, você vai agora lá e você vai dar um tapa lá e cortar seu amigo. Uhum. O cara vai, você não sei o que lá. E agora, você está pronto para se matar, para provar que é isso? Quando via que o cara ia para via de fato, não, vou te dar uma outra coisa. Uma coisa que você vai ser importante. Uma causa, que você vai morrer pela causa. Você pega um terrorista. Aquele jogo da baleia capturou terroristas ingleses. E eu não sei se você se lembra, na época, a Al-Qaeda tinha vídeos de qualidade de cinema. É mesmo? De cinema, como propaganda. Era uma coisa absurda como eles capturavam. E não eram só gente do mundo árabe, do mundo ali do Oriente. Não era. Captura de jovens de classe média da Europa, da Inglaterra. Então, assim, a gente tem que parar de ver as coisas superficiais. A internet, ela possibilita muito essa galera de existir. E você mesmo falou, porque recentemente agora teve um caso de um casal, adolescente, que eles era desses grupos aí e tudo mais, e eles mataram e esquartejaram adolescente. Sim. Esquartejaram a ex, chamava Nicole, a vítima, né? Que Deus a tenha. E é muito recente agora e tá passando ainda para, não sei, se não me engano, eles estão foragidos, ainda não tem as fotos e tudo mais. Só que é uma banalização da violência. Agora tem uma coisa, existem jogos, igual aquele menino que matou os pais e o irmãozinho. Lá no Rio. No Rio, não incentivado, mas inspirados por um jogo. Ele e a namorada. Ele e a namorada, um jogo de irmãos incestuosos ali que matam os próprios pais e comem a carne, um jogo disso, né? A historinha do jogo. E eles inspirados, e essa galera tá usando essas redes, né? Twitter, forma as comunidades dele na bolha, o Discord mesmo. O Discord talvez seja um dos maiores. O Discord, e no Discord rola muito essa coisa de... Teve até o King, né? Aquele King do Discord lá que foi preso, o Fantástico fez até uma matéria e tudo mais. Colocando luz para essa coisa de o adolescente fica por isso que eu falei da série adolescência. O adolescente fica trancado em casa, fica se nutrindo daquele material, se nutrindo daquela bolha, daquela tribo, começa a banalizar a violência até que vai para o mundo real. Exatamente, vai numa escalada. Você enxerga isso? Porque eu vejo que antes não era tão comum. Agora toda semana tem um caso de um menino que mata os próprios pais, de adolescentes violentos. Eu acho que isso é uma variação do Baleia Azul. Começou assim. Porque, assim, é muito fácil você pegar adolescentes que sofrem algum tipo de bullying, por exemplo. Uhum. Você ter uma ideia, o índice de suicídio nos adolescentes, 60% tá ligado a bullying. Uhum. Tá?
Agora, 60% dos índices de suicídio um no adolescente. Se você for ver a raiz, está lá. Tá? E o que acontece? Qualquer sistema que quer um exército, seja terroristas, seja pessoas para crime, é muito bom do adolescente. Porque se eu capto uma fragilidade, um cara que se sente rejeitado, um cara mais que se sente um loser, que na adolescência isso é muito pior, porque você teoricamente tem que pertencer a um grupo. E não pertencer ao grupo dos populares te faz um loser momentâneo. E oferece, tipo assim, mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho um jogo, uma série de coisas aqui. Se você conseguir cumprir todas as etapas, eu posso te achar uma coisa que vai ser bem bacana. Eu te garanto que vão te respeitar. É muito fácil manipular essa coisa. Por isso que é tão difícil os pais se atentarem para os adolescentes. Escondido, tudo E tem escondido. pai que fala assim, mas eu não me preocupo, meu filho não sai do quarto. Eu fico preocupadíssimo. Porque assim, o que está lá fora, a gente ainda tá visto. Dá para saber, né? Não dá para saber. E hoje o que acontece é que os pais estão desconectados da realidade básica. Tem pai que não sabe que existem comunidades, não sabe quais são os termos, não sabem nada. E não tem como. O filho vive uma vida paralela ali, uma segunda vida. E daí acontece que, por exemplo, no caso do... Você achei muito forte. No caso do casalzinho lá, do menino que matou os próprios pais, o combinado era matar a própria mãe da menina. Sim, matar a mãe da menina. Ele depois iria para Goiânia. Iria para Goiânia matar Exatamente. A mãe da menina também. Exatamente. Esse era o combinado. E daí na prisão ali, no julgamento, pegou e falou assim, olha, a gente tem a mensagem da sua filha aqui, falou pra mãe, que era planejado matar Exatamente. você. A mãe deve ter ficado horrorizada. A mãe falou assim, não é possível. Eu não acredito nisso. A minha filha é carinhosa, a minha filha é amorosa, tira boas notas, é estudiosa, é tranquila, sempre foi muito amorosa. Eu não acredito nisso. Mostraram a foto, as mensagens. A mensagem estava lá. Ficou em choque, completamente em choque, perdida. Imagina o sentimento que é você que cria uma criança, cria um filho, vê o seu filho, a sua cria, que você trocou fralda, falando e planejando a sua morte. É terrível. Aí você vê, né? Existe um jogo disso. Aí a gente não está falando que o jogo cria isso. Mas situações de vulnerabilidade, esse jogo pode suscitar certas ideias. Tem muita essa discussão também, né? Se jogos violentos, a TV defende, o Record defende veementemente a influência do jogo no adolescente. O que você acha disso? Jogos violentos é capaz de influenciar um adolescente à violência? Eu acho que existem adolescentes que são mais predispostos a sofrer essa influência muito mais facilmente. Que são, por exemplo, você perguntar se o adolescente sofre bullying mais fácil? Todo adolescente em vulnerabilidade, um adolescente que sofre preconceito, que precisa de se defender, que é mais frágil, ele é mais vulnerável. E acho que os jogos, dependendo do nível de violência, eles vão normalizando a violência para quem joga muito. E se nesse normalizar a violência chega uma hora que aquele adolescente está numa situação frágil, se sentindo inferior, se sentindo chateado, aquilo pode ser um combustível. Eu não posso dizer que todos os jogos farão isso em todas as personalidades, mas na adolescência é botar gasolina para apagar fogo. Sim. Em alguns momentos. E a pessoa que quer fazer o mal, ela vai buscar referência, inspiração em qualquer coisa. Vai. Até o massacre em Columbine, lá os caras, eles falaram que quem inspirou eles foram o Eminem. O artista Eminem e o Charles... Não é o Charles, é o... Aquele Manson? Não, mas não é o Charles Manson, é o cantor. Marilyn Manson. Era inspiração do pessoal de Columbine. Exatamente. Um cantor, um artista. Exatamente. Então, assim, acontece que você vai buscar... Mas aí você vê, aí é um grupo de fragilidade que queria mostrar poder ali. Então, é muito complicado, porque, assim, adolescentes em vulnerabilidades, eles realmente acham que se não fizerem algo para serem vistos, mesmo que seja negativo,
serem respeitados, eles, eles vão buscar isso. E se tiver nessa vulnerabilidade, qualquer coisa pode influenciar. Que doideira, hein? É difícil, é um desafio. É um super desafio. E eu sempre falei em relação ao bullying, enquanto a gente não entender, não é fazer campanha de bullying de cima para baixo, tem que fazer na horizontal. Eu fiz a cartilha de anti-bullying, a primeira cartilha anti-bullying do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Supremo Tribunal Federal. E quando eu entreguei, eu cedi os direitos autorais e falei assim, logo no início, hoje tem que ser revisada. Gente, a gente tem que pensar em campanhas horizontais, que as próprias crianças e adolescentes façam. Então, assim, propus um concurso de categoria de rap, de poesia, de stand-up, desse coisa de fazer comédia. Solo. Botei vários, música, tudo, né? E que isso fosse uma coisa de território nacional, com uma premiação, como se fosse um Oscar. Porque ali eu dou valor a quem está fazendo uma campanha, né? Mas nunca saiu do papel. Aí fica difícil, porque aí continua falando para quem já sabe. Por exemplo, eu falar para um professor, o professor sabe. Eu falar para um pai, ele acha que sabe. Mas quem tem que saber e produzir esse conteúdo, ser valorizado por isso, é o próprio adolescente. Eles têm que se envolver ativamente nos projetos. Tem que se envolver e ser premiado, porque aí eu tiro essa vulnerabilidade. Porque o cara que faz sofre de bullying, faz uma campanha de bullying, consegue fazer um esquete de teatro sensacional, ou um rap sensacional, ele vai ter poder por outra coisa, por talento. E talvez o talento seja o melhor poder que você pode dar a uma pessoa. Puxa, é verdade, né? Eu já sofri bullying. Eu também. Você já sofreu bullying? Já. É isso que eu ia perguntar. Você tem uma história de... Porque eu acho que quando você sofre bullying, você adquire uma empatia pelo próximo, porque você estava na pele ali, né? Você estava sofrendo a humilhação. E daí o trabalho do psiquiatra é um trabalho muito empático, né? Tem que ser. De cura mesmo, de ajudar, de acompanhar a pessoa. Você já sofreu bullying. Como que foi pra você? Olha, me deu essa sensação, porque eu nunca fiz parte da turminha de populares. Eu era aquela pessoa que gostava de ficar quietinha, gostava de ficar lendo. Então, eu era uma pessoa meio esquisita, né? E que eu me interessava por coisas que a maioria não se interessava. Eu achava tão idiota ficar jogando papelzinho na cabeça do outro. Falei, pô, não ia aqui perder esse tempo. Eu ficava lendo enquanto as pessoas estavam fazendo isso. E eu me lembro que aquilo, eu falei, mas por que eu não estou incomodando ninguém? Entendeu? Eu não estou incomodando, não estou querendo chamar atenção. E eu me lembro que na minha cabeça, na adolescência, eu falava assim, um dia eu vou fazer alguma coisa que seja tão legal que essas pessoas vão se arrepender de não ter me visto. Mesmo? Eu me lembro. Mas eu fico pensando que se alguém tivesse me oferecido naquela época, eu achava tão injusto que do tipo, as pessoas, algumas meninas falam assim, se você não pertencer ao grupo da gente, você nunca vai ser querida, você nunca vai ter os meninos populares. Eu falava assim, não estou nem pensando nisso, nesse exato momento. Não, mas você vai ver, você vai ser excluída de tudo. Eu falava, você não vai no aniversário. Quase que eu falei, graças a Deus, entendeu? Porque eu sempre fui meio fóbica social. Sim. Então eu falava, é um bem que me faz, mas eu não sabia. E eu me lembro que nessa vulnerabilidade, eu comecei a me afastar mais, ficar mais quieta. E eu me lembro que deixei de frequentar a escola uma época, assim, não aguentei de tanta perseguição por nada. Eu só queria ficar quieta, só queria ler. E tirava nota boa, não sei, talvez eu causasse algum desconforto. E eu me lembro que na minha cabeça eu ficava assim, um dia eu vou fazer alguma coisa tão bacana que essas pessoas vão se arrepender. Mas isso era uma coisa de resiliência interna, tá? Mas eu fico pensando, se eu tivesse sido seduzida por alguém que falasse, pô, vamos dar um jeito nisso, olha, se você fizer isso aqui, essa maldade, você vai provar que é pior, que ele vai poder mostrar poder. Naquele momento de sofrimento? É porque eu não tinha acesso a isso tudo. Eu tive uma coisa que era uma coisa interna minha. Eu sempre digo que quem sofre bullying, e você tem duas possibilidades. Ou você sofre bullying e você detona, né? Detona e pode até chegar ao suicídio. Ou você
em algum momento você descobre um talento, cria uma resiliência e você consegue ver no futuro as coisas mudando. Para mim foi assim. E eu me lembro que quando eu estourei como escritora, não sei o que lá, foi muito engraçado. Teve gente que me ferrou inteira. Encontrar com gente assim no aeroporto e falar, nossa, e eu olhava e falava, cara, você é cara de pau. Teve gente que eu tive esse prazer. Você falou? Não fui indelicada, não, mas eu falei assim, se fosse você, não falava comigo. Você sabe que você não foi legal comigo. A pessoa chegou pedindo foto, chegou você lembra de mim? Eu falei, reconhecendo. claro que eu lembro. Você me excluiu disso, disso, disso. Agora, aqueles que quando eu fiquei um tempo sem a aula, eu falei, pô, Aninha, volta. Não, a gente tem que resistir. Esses caras são babaca mesmo, não sei o que, tá. Esses, quando eu encontro, cara, é um abraço. E eles falaram assim, bem que você dizia, que um dia eles iam se arrepender. Quem apanha não esquece. Quem né? apanha, Quem não, apanha esquece. não esquece. E quando a gente está sofrendo humilhação e alguém estende a mão, a gente vai ser a pessoa mais fiel para aquela pessoa. Gratidão. Vai Aí levar, gratidão, você cara. sim eu vou levar levo. comigo. Isso é muito legal, porque tem... Mas também eu nunca quis vingança com ninguém. Nunca Eu só queria, vingança. tipo assim, deixa de ser babaca. o bullying que você sofreu, a humilhação, serviu de combustível para você trazer Foi. algo para o mundo, Foi. ajudar pessoas que passam, inclusive, pelo que você viveu. Foi. Tanto que, tipo assim, quando eu fui chamar pra fazer a cartilha anti-bullying do Supremo Tribunal Federal, eu falei assim, cara, eu nunca pensei que chegaria a esse ponto, porque nem existia bullying. A palavra não era bullying. Na minha época, era tipo assim, perseguição, CDF, 4 olhos, que eu usava Sim. óculos e papapá, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, quando você tem essa... Mas como despertar essa resiliência? O desafio a gente tem que ajudar, dizer, olha, tem 2 caminhos. Perfeito. É sempre que eu digo, quando você identifica o talento, por exemplo, o Michael Phelps sofreu bullying pra caramba. Chegou uma hora que deixou de ir pra escola. Aí o que aconteceu? Descobriu a natação, por acaso, para faltar aula. E aí começou a faltar aula e ia lá pra natação. Um dia a irmã foi... Ele não está indo à escola. A irmã, onde é que ele está indo? A irmã foi no caminho e o professor de natação falou assim, esse garoto tem talento. Porque assim, quando você descobre o talento de alguém e você investe nisso, investe horas, vai dar certo. E aí aquilo que seria da violência é outra coisa, porque o prazer de ser reconhecido pelo que você faz não tem prazer igual. Porque ser reconhecido por uma violência, por uma coisa, esses meninos que mataram aí a mãe, o pai, planejando, cara, eles não têm noção. Se um dia eles fizessem uma coisa muito legal e ser reconhecido por isso, é outra coisa. Sabe uma frase que condensa exatamente tudo que você falou? É uma frase de Frank Sinatra. Ele diz assim, a maior vingança é o extremo sucesso. É verdade. Perfeito. Essa não é a maior conhecia vingança. Essa frase. Mas é isso, exatamente isso. Essa é a maior vingança. Você quer se vingar de quem te humilhou, de quem te fez bullying, foque em um talento, foque num trabalho, para um dia essas pessoas chegar e falar, cara, que desperdício que eu fiz naquele tempo de não ter a oportunidade de ter te conhecido. Exatamente. Porque você é uma pessoa de luz, uma pessoa incrível. Não se vingue batendo na pessoa, ou mesmo um atentado, um massacre, uma coisa, um crime. A maior vingança é o sucesso extremo. E o sucesso extremo baseado num talento daquela pessoa. Isso é imbatível. Porque tem sucessos que são passageiros, não são sustentáveis. Sim. Porque não é em cima daquilo que você tem. Algo que ressoe com o seu espírito, né? Pra gente fechar esse assunto do bullying, que eu me interesso muito, porque eu já sofri, né? Que conselho você daria agora pro pessoal que está sofrendo bullying agora, ou já sofreu, baseado na sua experiência de vida, inclusive? Descobrir o que você faz que é diferente dos outros, ou faz melhor do que os outros, que é isso que é o talento, e dedicar horas a isso. Horas. Porque, assim, as pessoas que mais sobressaíram são pessoas que descobriram seu talento e investiram horas. Existe uma teoria que diz que qualquer coisa que você comece a fazer, baseado no seu talento, e que você exerça 3 horas por dia durante 10 anos,
faz você chegar no topo, em excelência. Se você fizer isso 6 horas por dia, você chega em 5. Se você fizer 10 horas por dia, você chega antes. Então, isso é uma conta matemática de quanto o cérebro precisa exercitar esse hábito, esse caminho, para você chegar, não à perfeição, mas chegar a um ponto que seja impossível não notar. Eu diria que, para ter resiliência, não cair na ciladinha de fazer coisas que vão dar manchete, mas não vão dar futuro. Perfeito. Porque tem gente hoje que está confundindo futuro, sucesso com manchete. Não. Perfeito. Pessoal, segue o conselho aí, porque aqui no meu público tem muita gente que sofre bullying porque se identifica comigo. Tenho certeza que vai ajudar muito, viu? Vai ajudar muito, tá? Eu só tenho algumas últimas perguntas. Por que tem gente que se sabota, ô Bia, mesmo querendo muito melhorar de vida? A pessoa quer melhorar, quer mudar, quer começar uma academia, quer começar a se dedicar para um trabalho que ressoa com a alma, mas não consegue, fica num ciclo de sabotagem. Né? Exatamente, porque o cérebro é uma maquininha que ele prefere o ruim conhecido do que a possibilidade do bom que ele não conhece. Se você deixar o seu cérebro sozinho, né, se você não tomar para si a tomada de consciência que teu cérebro não é você. Ele influencia muito, ele é muito bacana, mas você vai ter que conduzi-lo. Ele vai repetir o que é confortável. Por exemplo, fazer exercício. Não adianta você ficar, deixa eu ter vontade. Não, você vai ter que começar a fazer sem vontade. Sim. Comer uma comida melhor, você vai ter que começar a fazer sem vontade. Porque se deixar, o cérebro ele fala, isso aqui é gostoso e mata bem a fome. Ele vai repetir aquilo. Então, só através do conhecimento e do teu autoconhecimento, saber quem você é, o que você faz melhor, o que você tem para oferecer, é que você pode, de fato, fazer uma mudança. E não esperar o motivo para mudar. Muda. Porque quando você começa a fazer algo, você abre dentro do cérebro novos caminhos. E esses novos caminhos começam a neutralizar os outros, que em geral são autossabotagem. Porque, por exemplo, o cérebro é tão burrinho que se você der para ele uma mistura de gordura e açúcar, ele vai querer sempre. Porque aquilo dá um prazer imediato. É o sugar daddy. É o sugar addict. Né? Você sabe que essa mistura de açúcar com gordura vicia. Sim. Não tem jeito. Agora, meu cérebro vai querer aquilo. Eu quero mais. Agora, se eu sei que isso é feito para viciar, peraí. Não vai ter. Disciplina. É disciplina, sabendo o que você está fazendo, é o certo. Apesar do seu cérebro querer. Autossabotagem é alguém que não entendeu como funciona seu cérebro e por que seu cérebro escolhe continuar fazendo errado. Porque é mais fácil, gasta menos energia. É um caminho conhecido. Né? Então, a gente tem que, em algum momento, tomar conta disso. Por isso que eu digo, a gente não é o que pensa, a gente é o que a gente decide ser. Apesar dos pensamentos. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a autossabotagem, assim, comece. Não espera a vontade, não espera a situação perfeita, porque quando você começa, você está abrindo novos caminhos. É como se fosse uma floresta. O cérebro é como se fosse, os caminhos neuronais são florestas, né? Se você abre um novo caminho e você pratica ele não vai se fechar. Se você faz 1 dia, 2 dias, aquele caminho se fecha. Uma floresta, você não vai atrás do caminho que está aberto? Se você vai, mas eu vou por aqui. Se só você for por ali, num instantinho o mato vai cobrir. É isso. Tem que abrir caminhos e persistir naqueles, para neutralizar os antigos que não são mais funcionais para a tua vida. Maravilha, perfeito. Ô Bia, Vamos eu te chamar de doutora. Agora? Porque pode falar Bia só, né? Bia. Eu costumo, na verdade, chamo todo mundo de doutor. Vamos lá. Ô Bia, uma pergunta que eu faço, sempre quando vem um psicólogo, já veio a Tariana, ela não é psicóloga, ela é psicóloga, terapeuta, né? ela é psicanalista.
Psicanalista. Isso. A Tariana e veio Acho que ela é terapeuta. Terapeuta de base psicanalista. Veio também o Álvaro Machado Dias, conhece? Não, Álvaro não, a Tariane conheço. O Álvaro Machado Dias é neurocientista. Uhum. Genial no Brasil. Inteligentíssimo. E eu fiz essa mesma pergunta. E quero perguntar agora pra você. Ô Bia, o que você diria pra alguém que tá pensando em se matar? Primeiro, que é só um pensamento. Não acredite nos seus pensamentos piamente, porque eles são mutáveis. Segundo, você pode não acreditar, procure ajuda, porque tudo passa até o desespero. Porque quem suicida é por desespero, não é por, eu resolvi fazer um suicídio, é desespero. Tanto que eu tinha pacientes que tentaram, graças a Deus não conseguiram, e todos me falaram assim, durante a hora que eu me joguei, teve um que se jogou e uma árvore parou ele. Caramba. E ele falou que quando ele estava caindo, ele falou assim, gente, eu não quero. Por quê? Porque o sistema mais primitivo do nosso cérebro é sobreviver. Você tem 2 circuitos no cérebro que todos têm. É a sobrevivência e a busca do prazer. Isso trouxe a humanidade até aqui. Uhum. Sobrevivência porque eu precisava sobreviver para contar essa história. E prazer porque eu precisava reproduzir. Uhum. Senão a nossa espécie teria sido extinta. Até porque a gente é um animalzinho muito... Olha um tigre, olha um elefante, a gente não é nada, né? Então, quando você pensa no suicídio, quando você vai para uma ação, o desespero é tão grande que em algum momento, por pensamento, você desliga o sistema mais forte do cérebro humano, que é sobreviver. Por que alguém chega perto de você para te dar um soco e você instintivamente reage? Porque esse circuito trabalha o tempo inteiro. Uhum. Então, o suicídio é uma coisa que é contrária à essência do funcionamento dessa máquina. E aí, eu sempre digo, desespero a gente vai ter, mas assim, procura ajuda, porque as pessoas que tentaram e tiveram tempo e não morreram, todas tiveram a sensação do arrependimento, porque esse sistema funcionou. Eu acho que não tem nada na vida que não passe, as coisas boas passam, as ruins também passam. E a maioria das pessoas comete suicídio por depressão. Depressão é um transtorno, tem tratamento, não é fraqueza, não é, pelo contrário, as pessoas que mais se preocupam e às vezes deprimem são as pessoas que talvez sejam a que faz a maior diferença no mundo. Tanto que suicídio, em 2016, a Organização Mundial de Saúde decretou um ano de combate ao suicídio, porque naquela época, já em 2016, antes da pandemia, a cada 40 segundos uma pessoa tirava a vida ao redor do mundo. Em 2016 a gente já tinha uma pandemia de suicídio. E diante disso, eu posso te dizer, tratar a depressão, e mais do que tratar a depressão, para combater um suicídio, que ele não venha a se repetir, a tentativa, você tem que achar na sua vida sentido e propósito. Se você não tiver... Sentido tem a ver com descobrir seus talentos. Por que eu nasci? E propósito é quando você consegue botar isso em ação e faz disso uma coisa boa para o teu crescimento e também soma na vida das pessoas. Aí, cara, você é imbatível. Quando você tem sentido e propósito, você suporta qualquer como. Mesmo com depressão, se você tem um sentido e um propósito, você consegue enfrentar? Com sentido, eu digo, se você tem uma doença depressiva, você vai se tratar. O tratamento é muito eficiente. Hoje você tem muito. Você hoje não depende só de remédio, você tem a estimulação magnética transcraniana, você tem... que revolucionou essa fase aguda do tratamento, aliado com remédios que realmente começaram a fazer efeito. Então você tem a neuromodulação, você tem isso. Mas eu digo, tirar da depressão é fácil. O difícil é fazer ela não se repetir.
Porque aí você tem que descobrir sentido e propósito. E aí tem um cara, você deve ter ouvido falar, o Viktor Frankl, que trouxe a logoterapia. Foi o cara que esteve no campo de concentração. No campo de concentração perdeu toda a sua família. Perdeu mãe, pai, perdeu mulher grávida, perdeu todo mundo. E esse cara ainda assim conseguiu produzir a logoterapia e que fala disso, né? Em busca de sentido. O ser humano é um bicho muito diferenciado. Se ele não tiver sentido, ele não consegue viver plenamente. Ele vai ser metade. Então, assim, eu digo para as pessoas, busque ajuda, porque o suicídio é um momento de desespero. E se a gente puder, nesse momento de desespero, ter acolhimento, ter tratamento e depois buscar, porque todo mundo tem sentido e propósito na vida, tem que ter. A gente tem, hoje são 8 bilhões de pessoas, ninguém é igual a ninguém, Fel. Ninguém, nem gêmeos. Por que a natureza criou? Podia ser tudo igual. Todo mundo tem algum sentido e propósito na vida. Mesmo que a gente não se atente para isso. Faz todo o sentido. O sentido. Ô, Bia, eu queria começar as donations, mas eu tenho tantas... Vai puxar algumas, é que eu queria perguntar uma coisinha sobre o luto. Porque o luto é um sentimento aterrador, né? Sim. Quando a gente perde alguém querido, alguém parte dessa vida, a gente sente um sentimento de vazio tão grande, né? E o que você diria, qual conselho você diria para vivenciar o luto da perda de alguma pessoa amada de forma mais significativa ou de forma que seja menos sofrida? Que conselho você daria para alguém que está vivenciando o luto? Primeiro a gente tem que entender que o luto é um ritual, né? De despedida. Eu não tenho nada contra o luto. Porque, assim, se você está no luto, é sinal de que você perdeu algo que valeu a pena. Luto é privilégio de quem deixa saudade. Né? Agora, o luto, ele se torna uma coisa perigosa quando eu deixo porque, assim, a tristeza do luto é assim, nunca mais vou ter aquela pessoa, nunca mais vou ouvir o sorriso, nunca mais vou ter o colo que eu tinha. Eu vou sentir falta. Então, assim, é a falta legítima, eu tenho que assumir isso, não adianta negar. Agora, quando passa um tempo e eu começo assim, eu não conseguirei viver sem, eu começo a duvidar das minhas capacidades e não mais a saudade, aí esse luto pode virar depressão. Entendeu? Quando eu sinto, tipo assim, eu vou sentir falta, eu vou sentir saudade, isso é luto, é normal. Agora, quando eu começo a interpretar a vida que ela será impossível porque aquela pessoa não estará mais presente, aí eu tenho que buscar ajuda. Porque eu estou dizendo que a vida se torna impossível a partir da ausência daquela pessoa. E isso não é saudade, isso não é um luto. Isso é algo que duvida da sua própria capacidade. Eu vivo meus lutos muito intensamente. Não tenho a menor vergonha de dizer isso. Eu sou uma pessoa que choro muito fácil, muito fácil. Hoje mesmo, quando vi a notícia da morte da Preta Gil, me veio lágrimas nos olhos, porque eu sempre me boto assim, na posição. Eu hoje estou com 59 anos, a Preta Gil morreu com 50. Eu falei, gente, se eu tivesse morrido com 50, eu teria deixado de viver tanta coisa boa que eu vivo. Eu me boto nisso. Às vezes, quando morre uma pessoa muito jovem, eu falei, gente, morreu uma pessoa com 18. Eu falo assim, caramba, eu não sabia nada da vida. Se eu tivesse morrido com 18 anos, eu morreria infeliz sem saber nem que eu era infeliz. Então, assim, o luto é legítimo. Eu acho que os amigos da Preta vão passar por um luto, vão lamentar, vão sentir falta, mas a vida não pode se tornar impossível a partir disso. Porque aí eu deixei de ter um luto fisiológico necessário para ter uma depressão que se encaixa no luto.
Você falou uma coisa muito interessante, que o luto é o privilégio de quem deixou saudade. De quem deixou saudade, né? É mais sobre você lembrar-se de forma alegre da pessoa que foi, né? No início é muita tristeza. Homenagem, é mais sobre uma homenagem do que uma sensação de perda, talvez a oportunidade. Primeiro é uma sensação de tristeza, mas eu posso te dizer uma coisa, todos os meus... Outro dia eu adoro a Glória Pérez, todo mundo sabe disso, é uma amiga querida, com quem eu tenho papos que é difícil ter com outra pessoa. Sim. E uma vez, a gente estava almoçando ano passado, e eu falei assim, Glória, aí ela falou, o que foi? Ela me chama de Aninha. Foi, Ana. Aninha. Aí eu falei assim, meus mortos estão cada vez mais vivos. Ela olhou para mim e falou assim, como assim? Eu tô lembrando mais dos meus mortos queridos, mas assim, as coisas boas, as risadas, de tipo assim, poxa, minha avó ia adorar aquilo ali. E a mãe da Glória morreu com 92 anos, lúcida, era uma pessoa muito divertida. E Guguta, Dona Augusta. E ela sempre estava com a gente, conversando, uma memória prodigiosa. E eu me lembro que ela falou assim, interessante você estar falando, que outro dia eu estava pensando nisso. Aí eu falei assim, e eu fui almoçar na casa dela, eu falei assim, e a impressão minha ou você está ocupando o lugar dela? Ela falou, pois é, eu agora estou almoçando e estou fazendo as refeições no lugar. Eu falei, então ela está viva em você. Pois é. Isso que é o bacana, quando a gente descobre que os nossos mortos estão vivos na gente. Toda vez que eu vou ver um teatro, uma coisa nova, eu lembro de uma madrinha minha que ela me levou ao teatro pela primeira vez, ela me levou para ver o último show de Elis Regina. Mesmo, eu me lembro que eu falei, não, a minha mãe, não, ela tem prova amanhã. Falou assim, mas ela já estudou. Elis Regina é um fenômeno, ela tem que ver. E me levava. E eu, de vez em quando vou num lugar que ela estacionava o carro pra gente ir ao teatro, no shopping da Gávea, eu olho assim, de vez em quando eu olho o carro dela ali e falo, cara, que coisa boa. É como se o tempo vai passando e aquela dor da perda se torna incorporação do que foi bom. Aí eles ficam vivos dentro da gente. E posso te dizer, aí é bom demais. Que legal. E isso é uma coisa que aconteceu comigo depois dos 50. Por isso que eu estou dizendo, está sendo bom envelhecer. Sim. Os meus mortos estão aqui, mas estão alegres. E tem uma música do Thiago York, linda, que ganhou até o prêmio ano passado, ano retrasado, que ele fala qual é o tempo daí, qual é o cheiro daí, o seu eu não esqueci. É uma música linda. Qual é o nome, Tyler, dessa música? Thiago York. Ele ganhou um prêmio que fala dessa saudade de alguém que já foi. É linda. É linda. Tudo que a fé pode tocar. Tudo que a fé pode tocar. Esta música, para quem tem um luto, é maravilhosa, porque é a saudade do café, é o cheiro que volta da pessoa, das lembranças. Então eu posso dizer, se a gente passa pelo luto direitinho e a gente passa a valorizar o que foi bom, essas pessoas vão estar dentro da gente, mas de forma positiva, com as qualidades. Estão vivas ainda, né? Estão vivas, exatamente. Puxa, esse é um ponto de vista que eu nunca tinha ouvido e é muito bacana, muito reconfortante mesmo. Para quem perdeu alguém, eu tenho certeza que vai ajudar muito. E eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando de estar sentindo isso. E é uma coisa muito bacana, Felco. É muito bacana. Que legal, que bela forma de ver a passagem, né? Porque a morte é uma passagem dessa vida, né? Que bela forma de ver essa passagem e faz todo sentido, né? Você manter a memória viva, enquanto a memória da pessoa está viva, enquanto ainda o que ela deixou, os ensinamentos está vivo, as experiências, a pessoa ainda está viva, mesmo que não esteja presente. As brincadeiras bobas, assim, é muito interessante isso. Com o tempo, só fica coisa boa. Por isso que eu digo, eu hoje sou uma pessoa, já há bastante tempo, que eu vivo para criar boas memórias. Me chame para coisas boas. Porque, assim, eu não vou perder meu tempo com coisa que não vai me dar boas memórias. Sim. Né? Porque, assim, e boas memórias nos outros também. Porque todo mundo vai.
A diferença é que a gente não sabe. Eu brinco que nem aquele filme Soul, né? Sou. Que tem a fila. Aham. Às vezes alguém pula a fila, às vezes Sim. você se adianta, às vezes aquele mais novo que você acha que não ia, vai na frente, aquele mais velho demora mais. Uhum. A gente não sabe a ordem da fila, mas eu vivo todo dia para poder, tipo assim, se for o último dia, tá valendo. Sim. Tá Você valendo. fazer coisas hoje que o seu tempo seja bem utilizado. Com certeza, com certeza. Por exemplo, Bacana. quando a gente se falou lá no Instagram, e eu falei assim, eu, eu eu tirei 20 dias de férias depois de 15 anos. Eu só tirava Caramba! 5, Caramba! 5, 8, assim, esticando, né? Feriadinho. É. E aí, quando você falou, eu falei, putz, eu não vou poder, mas eu posso em julho. Você lembra que eu Uhum. falei, eu posso. Sim. E eu estava muito feliz para vir aqui, porque eu falei assim, tenho certeza que não vou lá desperdiçar meu tempo. Ah, Vou que legal. fazer o Fico tempo feliz. valer. Fico E tá feliz. valendo. É, tá valendo muito pra você, pra mim e com certeza pra todo mundo que tá assistindo aí, né? E com certeza vai ajudar muita gente aí, né? Vamos começar a rodar os donates? Então tem umas perguntinhas que o pessoal colocou aí. Mandem as perguntas aí do pessoal que tá assistindo a live aí. Boa noite, Felca. Boa noite, doutora Ana Beatriz. Bom, primeiro de tudo, sou muito fã dos dois. Queria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre quais as principais diferenças entre o borderline e o bipolar, porque eu estou sendo avaliada pelo meu psicólogo e ele está em dúvida entre eu ser bipolar ou borderline. E aí ele falou para eu ir atrás de um psiquiatra para me dar um diagnóstico, né? É isso, beijo. Como é o nome? Ela. Fê. Fê. Vamos lá, Fê. Boa noite. Obrigada aí. Você está assistindo a gente. Vamos lá. É uma dúvida muito comum, tá? Não é algo raro de acontecer. O que acontece é que no borderline você tem uma instabilidade muito maior do que uma troca de estado de humor. No bipolar, não. Você tem uma troca de humor muito marcada. Então, você tem aquela fase que você fica acelerada, fica com pensamentos de grandeza, baixa necessidade de sono, que a gente chama da euforia ou da mania. E você tem aquela fase que é oposta, é uma depressão, é uma paralisia, é um não conseguir fazer, é uma alteração de nível energético imensa, né? Uma muito e outro muito baixo. Já o borderline, você não tem essa variação tão marcada por períodos. Isso acontece mais vezes, caracterizando muito mais uma instabilidade que está sempre ligada a um fator. Por exemplo, então, é uma frustração, é a perda de um relacionamento, ou uma briga, ou uma sensação de rejeição que faz com que você fique mal, mas não necessariamente uma depressão. Agora, existem casos que você pode ter os dois associados, e é um grande desafio o tratamento. Por exemplo, a questão da automutilação é mais comum no borderline. Essa autopercepção sempre negativa, de ser uma pessoa inadequada, de ser uma pessoa rejeitada, é muito mais do border do que do bipolar. Então, assim, tem características diferentes, os tratamentos são totalmente diferentes, por isso que é preciso fazer esse diagnóstico diferencial e realmente um bom psiquiatra vai poder fechar esse diagnóstico, mas não é incomum você ter as duas coisas. E sempre lembrar para ver a origem genética. Qual é a história genética na tua família? O que você tem? Quem tem de forma semelhante? Tá? Porque, por exemplo, o bipolar tem uma marcação genética maior do que o borderline. Então, você teve essa estrutura traumática de infância, isso fala mais a favor do borderline. Mas é bem comum, e vou te dizer, os dois, quando você acerta no tratamento, muda a vida, antes e depois. Muito bom. Tem a próxima pergunta? Muito legal. Bipolar TDAHI Feliz mandou R$10,73. Doutora maravilhosa. Eu amo a doutora Ana Beatriz. Também tenho TDAH e ela me ajudou a me aceitar e aprendi muito. Além de uma paixão forte por ela.
Tá atendendo consulta particular? Deus abençoe geral. Eita, foi uma declaração de amor pra doutora? Foi uma declaração, paixão forte pela doutora. Ele falou. Muito obrigada, Mas se tem TDAH, se trate. Eu tenho TDAH. É. Tenho. O tratamento para TDAH é a dopamina, né? Porque o que é o TDAH? É um cérebro que funciona mais... a gente tem o lobo frontal que funciona menos. E como o lobo frontal é o maestro da orquestra cérebro, ele filtra o excesso de pensamento, o excesso de impulso. Então, quando esse lobo frontal, que é movido pela dopamina, funciona menos, tudo ali está mais. Então, você pensa mais numa velocidade maior que a média. Então, você acaba começando várias coisas, não concluindo nada. Sim. Você impulsivamente toma atitudes que depois você fala, para que eu fui comprar isso, por exemplo? Tem a menor utilidade. Então, e isso faz com que você também, como você tem os pensamentos muito congestionados, digamos assim, faz com que você não foque a sua atenção de uma forma produtiva na hora que você tem que ter. Ao mesmo tempo, quem tem TDAH, quando tem coisas que dão tesão e paixão, aí você faz o tal do hiperfoco, aí que você não consegue sair daquilo. Por isso que eu levei 15 anos para tirar 20 dias de férias. Hiperfocada. Doutora, Bia, hoje você faz tratamento com remédio do TDAH? Não mais. Eu Já fiz fez? durante uma época, usei a antiga Ritalina e usei uma coisa chamada Buspirona, que era para ansiedade. Porque o TDAH, ele, em geral, vem junto com a ansiedade, pela velocidade. Ele tem o tratamento de uso contínuo ou é só pontual? Por Não, exemplo, o a Venvan, gente... se não me engano, é pontual, né? Quando a coisa tá... Quando você precisa concentrar, toma um Venvan. Porque nem todo mundo responde a psicoestimulante. O Venvance, ele é um psicoestimulante. Pode ser muito bom, mas o problema é que ele tem um efeito acumulativo, que depois ele começa... da insônia, irritabilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que nem todo TDAH precisa de psicoestimulante. Tem uns que respondem muito mais a coisas feito neurofeedback, por exemplo, que é uma ginástica cerebral, que você faz uma ginástica para o lobo frontal. O que é o neurofeedback? O neurofeedback é um mapeamento cerebral, que você vê a atividade cerebral elétrica em tempo real. Então, você começa a trabalhar aquela atividade, pode ser através de jogos, por exemplo, pode ser através de filme. Você começa a trabalhar aquela atividade para que você tenha mais ondas beta, que é onda de trabalho. Você começa a desenvolver esse lobo frontal para que ele se organize melhor. Então, o neurofeedback é uma neuromodulação, que é muito bacana para o TDAH. Muito. Mas é uma coisa de hábitos mesmo que você vai adquirindo ali. Não, existem maquininhas que você faz. As maquininhas, mas não é com remédio nem nada. É só, não, o neurofeedback não. Vai ver onde não está legal e vai colocar atividades que estimulem aquilo. Exatamente. O que você pode associar a remédio também? Pode. Não tem problema. Mas, por exemplo, quando eu tratava, meus adolescentes, todos que usavam psicoestimulante, que é a Ritalina, o Concerta, o Venvance nunca gostei de passar. Férias eu mandava suspender, entrou de férias eu mandava suspender. E eu sempre tratava a questão de você descobrir... O TDA funciona. Quando você descobre o talento dele, esse hiperfoco é levado para desenvolver sentido e propósito. Talvez seja o transtorno mais fácil de responder a sentido e propósito. Porque o que acontece? Quando você faz uma coisa que já é um talento seu... Eu sempre fui voyeur de gente, eu sabia que eu ia ter que ir por aí, não sabia o que nem como. Você libera a dopamina. O hiperfoco nada mais é do que a liberação de uma dopamina endógena, natural. Que você Se você não conseguir direcionar o hiperfoco para algo que é produtivo e faça sentido com a sua alma, daí vira uma máquina. Aí é difícil parar, gente. Que legal, né? Que legal. Ô, Adriana, roda mais uma donetezinha aí pra nós. Anônimo mandou R$10. Boa noite, Felca, Adriana e Ana Beatriz. Doutora, trabalho no período noturno pois tenho muita fobia social, só durmo de dia.
até nas folgas, tudo para evitar contato humano. O que fazer para melhorar? Vamos as lá. pessoas aí, vampiros, né? Olha, fobia social, as pessoas confundem fobia social como se assim, a pessoa não gosta de se socializar. Não. Fobia social, as pessoas queriam muito se socializar, mas as pessoas passam mal diante da possibilidade de socialização e principalmente de ser foco de atenção. Eu tinha muita fobia social. É mesmo? Eu fugia da escola. E principalmente se tivesse festa, apresentação, eu não conseguia, paralisava. Então, a fobia social, na realidade, é um tipo de ansiedade. É ansiedade de estar exposto, de estar sendo centro de atenção. Porque quando você é centro de atenção, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, você está aberto a críticas. E a questão da fobia social é o medo dessa crítica. Toda ansiedade é medo. Então, a ansiedade social é o medo do que o outro vai pensar. Mas quando você vai trabalhando, primeiro que fobia social tem tratamento, e através da psicoterapia, de linha cognitivo-comportamental, você vai se expondo a isso de forma gradativa. E eu torno a dizer, aí quando você descobre qual o seu talento e você começa a dominar aquilo que você faz, aquilo que você vai falar e vai treinando isso, chega uma hora que isso, eu brinco que está na veia. E aí sai naturalmente. E assim, o que vão falar, vai ter sempre gente na vida que vai gostar de você e vai ter sempre gente que vai te detestar. Aconteça o que acontecer. Ninguém vai agradar ninguém. Quando você parte desse princípio que você está fazendo o que você gosta de fazer da melhor maneira, as críticas virão. Mas você está dando o teu melhor, ok, segue. Segue, porque assim, no mundo que a gente vive, se você não for criticado, você nem existe. É verdade. Então, a gente vai se acostumar com isso, mas não vai deixar de viver. Maravilha. A crítica é um termômetro, né? Exatamente. É muito preocupante você estar fazendo algo e ninguém te critica, significa que talvez não esteja tão bacana assim, né? Ou ninguém, ou todo mundo concorda com você, você fala, não é possível. Porque você tem que suscitar no outro até tipo assim, peraí, não concordo. Ok, Sim. não tem problema nenhum. Totalmente, né? Cadê? Tem mais uma donetezinha pra nós? Mais alguma perguntinha? Boa noite, doutora Ana Beatriz, tudo bem? Boa Acompanho seu noite. trabalho já faz tempo, sou seu fã, muito mesmo. Eu sofro de ansiedade, às vezes eu tenho um pico de ansiedade, eu não sei explicar de onde vem. E eu gosto muito de aprender as coisas, muito, 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 e logo eu me desinteresso muito rápido também. É como se já perdesse a emoção. Seria alguma coisa, doutora, ou não? Olha que interessante. Você falou de ansiedade, isso é fato, mas você falou de uma coisa que chama muito mais atenção, que você começa empolgado nas coisas e daí troca. Isso é muito mais característico de déficit de atenção e falta dopaminérgica do que da ansiedade. Me parece que a ansiedade está acoplada aí, que é bem comum você ter déficit de atenção e transtorno de ansiedade generalizada. E esses picos de ansiedade talvez estejam dentro desse transtorno de déficit de atenção e impulsividade. Porque isso que você falou de começar e largar é muito, muito típico. Eu fazia isso demais. Então, assim, procura uma ajuda, procura um bom psiquiatra, porque talvez você o tempo todo teve um cérebro mais veloz, com mais pensamentos, e isso sobrecarrega o cérebro e dá ansiedade. E aí você só percebeu quando dá ansiedade, não percebeu esse funcionamento prévio. Vale a pena dar uma investigada. Legal. Essa coisa de começa, sai, tudo tem que sempre vai trocando, né? Muito comum ver pessoas que começam um projeto já abandona, daí começa um outro, daí já abandona, daí vai isso é pulando muito de galho em galho. típico do TDAH. É TDAH isso. Muito típico. Ou então procrastina, né? Começa um troço, aí vai, né? Aí só vai pro vira-vira. Sabe aquela coisa assim? Aí, eu, quando escrevo um livro, o editor fala, não, faz quando você quiser, entrega. Eu falei, não, pelo amor de Deus, põe no contrato prazo. E me dá um prazo curto. Sem prazo não Porque adianta. aí Porque essa coisa da responsabilidade, do ter que dar conta, isso dá uma dopamina. Né?
É porque tem muito aquela coisa de deixar pra última hora, né? Porque a última hora, esse última hora, libera dopamina. Você fica ativado. Claro, porque aí você vai pro tudo ou nada. Aquela assim, agora eu vou. Só que tem que você viver assim de vira a vira é exaustivo. Não vale a pena. Você envelhece. Então, você envelhece muito. Então, vale a pena você saber que é assim e criar hábito para fazer o que tem que ser feito. Você se entender, né? Exatamente. Você saber que você tem autoconhecimento e agir em cima disso, né? Mas você hoje, quando vai escrever um livro, você consegue ter um hábito diário ali ou você costuma deixar ali no prazo, eu ali no me último torno prazo? quase toque. Eu faço um ritual de produção. É mesmo? Para escrever, eu abandono tudo. Eu fico 3 meses dormindo às 9 da noite, acordando às 5. Caramba. Desligo o celular, desligo tudo. Aí eu tomo café da manhã, começo às 6h30. De 6h30 eu vou até às 11h30. 11h30 eu faço um lanche, não posso nem comer comida, porque senão pesa e eu não consigo estender o resto da tarde. Aí meio-dia eu como uma coisinha e leve, de 11h30 meio-dia, e aí vou para a segunda etapa, e quando é 3 horas, paro. Finalizo aquele dia, mas deixo esse dia todo pautado na véspera. Amanhã eu vou escrever isso. E 3 horas eu paro tudo, pego a bicicleta, tenho que dar 2 voltas na lagoa. Que nem um maluco, ouvindo eletrotango. Caramba, é todo ritual. Um ritual fechado, né? E volto para casa e já começo a ver que é uma... Eletrotango. Dá um barato na minha cabeça e andando de bicicleta, né? E aí volto para casa, aí que eu faço uma refeição melhorzinha, pauto o que veio na cabeça quando eu estava fazendo atividade física. E aí, quando é 8h30, eu já estou me retirando. Tanto que no período de escrita, os amigos ligam e falam assim, que isso? A gente vai te ver quando? Eu falei, nem respondo. Eu falo, você já sabe que eu funciono. E se não for assim, não acontece. Aí tem gente que fala assim, mas eu faço assim, eu viajo. Eu falei, para mim não funciona, gente. Esse ritual, para mim, me organiza. É quase um retiro espiritual ali, né? Você se retira por 3 meses. É solitário. Solitário. É bem solitário. Um isolamento ali. É um 3 meses isolada do mundo, mas traz uma obra aí que perdura o tempo. É um hiperfoco, né? É aquilo que você fica ali. Mais donês, Adriana? Gustavo Araújo mandou R$10. Felca, parabéns pelo seu conteúdo, sou muito seu fã. Doutora, gostaria de saber quais estratégias ou recursos naturais que posso utilizar para melhorar a ansiedade. Recursos naturais. Vamos lá. Primeira coisa, dormir bem. Não existe qualquer possibilidade, porque o sono, bem diferente do que as pessoas acham que é um luxo, é uma necessidade. Durante o sono, a atividade cerebral é intensa e tem uma coisa, é uma faxina que ocorre durante o sono, de quase desintoxicação e de selecionar o que vai ficar de boa informação e não vai ficar. Então, o sono é necessário. Beber bastante água, você está falando de coisas naturais. Eu estou falando bastante água, é 2,5 litros por dia, pelo menos, mas é água. Não é nem água com gás, nem água, tá? Por quê? Porque a água ela tira esse excesso de adrenalina que a gente tem. Não precisa muito. Quando a gente fica nervoso, o que acontece? Quer fazer xixi toda hora. Já é uma defesa do organismo. Alimento, evita cafeína, evita alimentos que possam fazer pico de açúcar muito rápido. Porque quando você come coisas muito calóricas, principalmente à base de açúcar refinado, você faz um pico de açúcar. O pico de açúcar causa uma ansiedade que a gente não nota, porque causa uma agitação. E atividade física? Isso aí é indiscutível. Aí você vai falar, qual? A que você gostar. E se não gostar, experimenta fazer, que você vai ver o efeito, né? Ou aeróbica, ou musculação, ou dança.
Faz uma, mas faz 3 meses. Não desiste antes de 3 meses, pelo menos 3 vezes na semana. Não desiste antes. E se você conseguir, meditação. Meditação não precisa ser uma coisa chata. Você pode meditar. Eu tenho um livro chamado Felicidade, Ciência e Prática para uma Vida Mais Feliz, que tem um capítulo que eu faço falo de meditação e dou a meditação que eu faço, que é facinha. Pode fazer sentado, pode fazer deitado, pode fazer onde tiver, que funciona. E você vai fazer aquilo 8 minutos por dia. Se quiser fazer 10, ótimo. Não precisa aquela coisa que a pessoa... tem gente que tem que meditar 8 horas por dia. Não, nada disso. Coisas possíveis. Porque só isso já vai melhorar muito a tua vida. Maravilha. Eu senti que teve uma expectativazinha do chat de você falar de maconha. A maconha ajuda a ansiedade, atrapalha... Maconha ou CBD? Não, o CBD ele ajuda, né? O CBD para algumas coisas... Olha, eu diria o seguinte, é tão relativo, porque o problema da maconha é que, primeiro, hoje você não tem uma maconha pura, né? O troço é misturado, você não sabe a procedência. A maconha pura, ela seria muito cara, né? Sim, mas a procedência... Não é e não é legalizado também. E você não tem noção do que tem ali. A verdade é essa. Barata, tudo. Onde é estocado. E outra coisa, se você faz um uso abusivo, vai ter a questão de você começar a produzir dopamina só em função daquilo. Então, já vi muita gente querer diminuir a ansiedade com maconha e criar um outro problema. Porque aí não conseguia transar sem fumar maconha. Não conseguia comer, porque o apetite fica condicionado. Então, você cria um outro problema. Então, assim, não é a primeira escolha. Vamos fazer as coisas básicas primeiro, para depois você ver. E tem gente que se dá com maconha, tem gente que não se dá. Tem gente que faz muito bad viagem ruim, bad trip, né? E a maconha tem aquela coisa, porque quando algo é muito prazeroso, e corrija se eu estiver errado, né? Com a pornografia, você recebe tanta dopamina que os seus reguladores de dopamina ficam meio desequilibrados, não? Óbvio. E daí no dia a dia você não vai sentir tanto prazer porque você está recebendo uma bomba de dopamina. Porque aí você vai precisando de mais. Isso é perigoso pra caramba, porque daí você não vai sentir prazer na vida, só vai sentir prazer na maconha. Ou na outra droga. Exatamente. Né? Então, ela tem a questão de risco. Aí tem gente que fala assim, mas ela não mata. Né, realmente, ninguém morreu de overdose de maconha. Essa é uma coisa que eu observo. Mas você pode ficar uma pessoa um pouco amotivacional. Uma coisa que eu observo, Bia, muito, e as pessoas não falam muito sobre isso, é que como eu tô nesse meio de influência, artistas, coisas bastante artistas, assim, humoristas, cantores, muitos fumam maconha. Maconha é o cigarrinho de artista que chama. Sim, sim. E eu percebo que o cara tá crescendo, tá prosperando, tá produzindo. Quando começa a fumar maconha e fica viciado, a pessoa não percebe. Eu sinto que ela começa a ficar meio só sobrevivendo ali, existindo. E eu vejo muito isso acontecer e posso estar errado, e quero estar errado. Mas, por exemplo, posso citar um aqui? Posso citar? Não deve. Não devo. Melhor não. Não. Tá. Mas vamos fazer sigilo médico. Sigilo médico. Não, sigilo Como médico. a live é com médico, vamos fazer médico. Mas é público. Sim, é aquele negócio. Eles podem falar, nós não podemos. É verdade. E eu percebo que tem uma certa regressão. A pessoa vai meio que... Ela não tem mais aquele impulso artístico de criação de projeto. Exatamente, isso acontece por isso. Mesmo ou é uma impressão Olha errada só, minha? isso se chama síndrome amotivacional. O que é amotivacional? Você vai perdendo a motivação pelo excesso. Por exemplo, John Lennon teve isso. Posso falar de John Lennon? Com maconha. Teve. Se lembra? É claro que não é da tua geração, mas você pode dar um Google com um chat GPT também. Não teve uma época que o John Lennon e o Yoko Ono ficaram deitadinhos numa cama fazendo protesto pela paz? Aquilo ali foi a base de muita maconha. Muita maconha o dia todo. Muito o dia todo. Então, por isso que fez um fenômeno aquilo. E você vê que a produtividade, a criatividade vai diminuindo. Porque você vai perdendo a motivação. A criatividade, ela precisa de impulso. Então, se você vai anestesiando, é que deu excesso de álcool também. Se você vai anestesiando, você vai tirando muita ansiedade, porque você vai chapando, você não fica ansioso. Em compensação, você perde
O impulso criativo. A criatividade dá impulso. Síndrome Então, amotivacional. amotivacional. Isso é uma das consequências do excesso da maconha. Caramba, e eu percebo muito isso mesmo, né? A pessoa vai começando a entrar no estado vegetativo. Maconha não é tão inofensiva quanto vocês pensam, viu, Não pessoal? é, porque tem essa descarga de dopamina. Agora, outra coisa é o CBD. Quando você tem CBD que tem 0 de THC, que é a parte da Isso é maconha. legalizado e tudo, né? Sim, a parte da maconha que dá o delírio, que o excesso pode dar uma viagem esquisita. Isso dá improdutividade. Mas isso são casos específicos. Por exemplo, pacientes com TEA, que tem convulsão, ajuda muito. Isso que é um legal. fato, ajuda muito mesmo. Né? Tem várias outras indicações. Mas cada vez o desafio é qual é a dose e qual é o tipo de CBD e qual é o teor de THC, que é a substância da cannabis que dá essa onda, digamos assim, Sim. essa desconexão da realidade. Então, Mas a sua percepção é muito interessante. A faz motivação sentido, né? total. Pois é, porque eu via isso, não via ninguém falando e eu percebia, reparei, assim, sabe? E fica repetitivo, né? É, Já notou também? sim. A pessoa ela fica sobrevivendo. Ela não tá mais E fica como se progredindo. fosse monoassunto. Só fala de maconha. Ou se só eu fala também de uma vejo coisa isso. ligada àquilo. A pessoa interessante. ela E respira ela não se maconha. vê. Ela não se vê. Você fala assim, gente, a pessoa. Você espera às vezes, não sei, né? Eu espero às vezes, sempre Total, que meu. conheço alguém, espero que essa pessoa fale alguma coisa que eu acho bem legal, que aquilo vai despertar dentro de mim algum novo caminho neuronal. Eu sempre tenho essa expectativa. E a pessoa fala a mesma coisa e eu fico olhando assim, eu falei, gente. Não é sustentável, né? Não é sustentável. Mas o negócio é que Agora, a pessoa se o não cara- se vê, né? Se o cara conseguir encaixar na rotina, é legal, mas é muito difícil. Porque tudo que libera dopamina causa vício, você vai querer começar a colocar nos lugares onde não pode, daqui a pouco você vai estar fumando maconha pra ir trabalhar. Daí, Aí você fuma para ter apetite para comer. Aí você fuma para poder ir ao banheiro, porque começa a ficar condicionado. pra Aí dormir, você pra fuma para acordar. dormir, fuma para transar. Sim. Daqui a pouco você tá fumando para viver. Fumando maconha pra fumar maconha. Daí acabou, né? Perfeito. Ô, Adriana, roda mais umas donate aí pra gente. Roda umas boas aí, interessantes. Júlia mandou R$ 10. Doutora, eu sempre pensei que era border, mas recentemente descobri que na verdade tenho HSD. Acompanho e adoro o trabalho de vocês dois. Um beijo. HSD, o que é isso? HSD, o que ela quis dizer? Altas habilidades. Altas habilidades. É superdotação. Superdotação. Isso O Whindersson também. tem superdotação, né? Total. Engraçado que o Whindersson é tão visível. Eu sempre saquei. E a superdotação, ela muitas vezes se camufla com TDAH, ela se camufla um pouco com essa hipersensibilidade do border. É angustiante, porque é como se você visse o mundo e os outros não vissem daquela maneira e daquela velocidade. O Whindersson é totalmente. Mas engraçado, nunca tive. Você conhece o Whindersson? Conheço, Ele é muito conheço. inteligente. Não, ele é um gênio mesmo. Ele assim, é muito além. Tem gente que fala do Whindersson, assim, às vezes eu acho que o Whindersson tem essa coisa ama e se odeia, né? Mas assim, a capacidade dele de se reinventar. O homem faz tudo, né? Vários talentos. Vários talentos. Ele é multitalento. E eu acho que talvez muito do sofrimento dele é essa incompreensão, porque ele está muito além. Tudo que aquele cara fala ou faz, eu paro para olhar. Porque assim, mesmo que nunca vi fazer coisa ruim. Tem isso. Mas vamos supor que um dia faça. Ainda assim será uma coisa diferente. Que vale a pena ser vista. Interessante. Então, assim, além de ser uma pessoa muito generosa, muito educado, eu acho um cara de muito... Engraçado, eu acho que a intelectualidade não o reconhece no Brasil. Eu acho que ele não é reconhecido como deveria ser. Mas o público reconhece. É incrível. Ele acabou de lotar agora um teatro em Manaus. Teatro não, estádio. 13 mil pessoas. Estádio. Então, eu acho assim... Cara,
coisa, assim, que coisa. Eu fico muito feliz dele ter esse reconhecimento, porque, assim, ser reconhecido por colegas, ok, mas ser reconhecido por gente que nunca te viu, que pega um transporte, que paga um dinheiro para te ver. Gente, isso é um Oscar, eu acho. Ou alguém falar para você, você me ajudou a mudar a minha vida. Nossa, isso é... Infelizmente, o Whindersson, com a superdotação, ele também tem depressão, né? Ele foi internado. Ele disse que grande parte da depressão dele é um sentimento de solidão muito profundo que ele tem, que ele não vê pessoas, não consegue trocar muita ideia com ninguém. Como que você enxerga isso, assim? Por quê? Eu acho que esse hiper tudo, né, essa superdotação que ele tem, torna ele, essa visão de mundo dele é muito difícil de ser compartilhada, principalmente numa coisa íntima. Deve ser muito difícil. E ao mesmo tempo, a velocidade do pensamento dele aquilo ali é um Boeing, né? Nem Ferrari. Então, eu acho que viver fora do time de todo mundo deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Eu acho também que ele teve problemas, até para tentar adequar, deve ter usado algumas substâncias. Eu nunca falei sobre isso com ele. Mas, assim, que eu acho que camuflou. E certas coisas deprimem. Por exemplo, tem gente que bebe para relaxar, mas o álcool, se você for ver lá, o que é álcool? É uma substância depressora do sistema nervoso central. Álcool, se você beber muito, você vai deprimir. Ou se você é deprimido, você vai deprimir mais. Então, assim, é bem comum ter essa coisa da depressão no superdotado, ter essa exaustão, ou ter essa solidão, né? Acontece muito. E qual que é o que você diria pro Whindersson aí, pra ele, se ele estiver vendo, ele acompanha aqui, né? Se ele estiver vendo esse trecho, o que você diria pra confortar o coração dele, ou mesmo pra ele ter às vezes uma melhora nas Eu crises acho que dele? ele já teve uma coragem absurda de se internar. Eu acho que foi inspirador. Ele teve um momento ali que ele viu que ele não estava legal. Então, isso eu já acho maravilhoso. Eu acho que ele devia se permitir entender o quanto tem gente que ama ele. E que entende essa forma dele ser. 19 mil pessoas, 13 mil pessoas no estádio de futebol. Cara, isso não é uma exceção. Isso está virando uma regra na vida dele. Eu sei que não é só isso, mas isso é uma coisa muito grandiosa. É muito grandiosa. Levar a alegria que ele leva para as pessoas, abrir questionamentos. Ele outro dia estava fazendo uma coisa com imagens do Mágico de Oz. Coisa fantástica. Com a Camila Pudim, né? Com a Camila Pudim. Que coisa. Quando eu vi aquilo, eu não sei nem o que vem por aí, mas sensacional. E aquilo. deu pra ver que ele atua bem naquele Ele faz tudo bem, ele compõe tudo. Bem. Então, assim, eu diria para ele se exigir menos, que tudo que ele faz já é muito bacana, e ele não esperar que vai ser super compreendido e entender que às vezes as pessoas não podem ver o mundo como ele vê, porque ele tem um funcionamento diferente. Mas contar com poucos e bons amigos, que eu acho que isso equivale. Maravilha. Bom, vamos finalizar. Já foram 3 horas de live. Tem uma donate muito especial aí para rodar, ou melhor a gente... Porque já são meia-noite já, o pessoal tá querendo descansar. Tem muita pergunta. Ixi, mas se não ficar rodando é até às 6 da manhã. Mas tem muita pergunta. A gente deixa a promessa que vai ter outra. Pronto. Na próxima a gente Aí a gente faz por tema. Boa. Porque boa, aí quem fizer então, o donate... Boa. A gente deixa essas perguntas salvas. Na próxima live com a Bia a gente faz, viu? E o Whindersson também, ele talvez esteja vendo isso. Está convidado, viu, querido, para vir aqui no sofá. Vai ser um prazer conversar com você. Ô, Bia, você tem mais alguma última coisa que você queira falar? Alguma coisa que vai ajudar aí? Alguma coisa que vai causar, às vezes, uma mudança positiva e que está ouvindo? Algo que você queira falar aí para quem está assistindo para a câmera, para a gente finalizar? Olha, eu sempre digo o seguinte,
aquilo que eu falei, viver para criar boas memórias. E outra coisa, tente inspirar as pessoas. Se a gente passar uma vida inteira sem ter inspirado uma pessoa, a gente viveu errado. É isso, perfeito. Bia, gostou de participar? Adorei. Que bom, eu gostei muito de receber você também. Pessoal, um beijo pra vocês, voltem amanhã, bom descanso pra cada um de vocês e tchau!